Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão ver esse vídeo. Aqui é o Gilson, organizador do canal Na Transversal do Tempo, e a gente vai discutir hoje a representação negra nos filmes de horror. Tá? Esse vídeo vai tentar ser curto, embora eu tenha perdido um pouco a ideia do time, mas eu vou tentar trabalhar a história, horror e a cultura pop falando da negritude, dentro de um processo que é o que as vésperas do dia 20 de novembro exigem, né? Então, como é que a gente vai... Primeiro que a gente vai abordar, eu vou tentar pegar uma autora e um ator hoje para fazer um guia sobre a questão dos negros no filme de horror. Depois eu vou passar para outros autores, outros produtores, diretores, mas eu vou começar hoje com a Robin Hermins Coleman e com o autor do Duane Jones. A Robin Hermins Coleman é autora desse livro aqui, O Horror Noir. É um livraço, maravilha, referência para debate sobre horror e cinema, em especial sobre a representação negra. E o Duane Jones é astro de A Noite dos Mortos Vivos e do filme Ganja e Hess. São dois filmes cruciais para um debate sobre o horror negro. Para um próximo vídeo vou tratar do Tony Todd, o astro de Candyman, e de inúmeros papéis no cinema de horror, e do diretor e produtor Jordan Peele, que ele é hoje o grande produtor de filmes de horror, não só negros, como todo, mas filmes de horror grandes mesmo, considerando Corra, Nós e as produções como o novo Twilight Zone e o Candyman, que são produzidos pelo Peele. Por que a gente vai tentar debater a partir da Robin Hermins Coleman? Porque ela é uma das principais estudiosas sobre representação negra nas artes, e ela fez esse livro seminal para discutir representação negra nos filmes de horror. Ela é professora e doutora adjunta do Departamento de Estudos da Comunicação e no Centro de Estudos Afro-Americanos e Africanos da Universidade de Michigan. Também é uma grande debatedora sobre a obra do Spike Lee, sobre o processo de representação negra no cinema, na comédia e no horror. É muito pouco descrever ela a partir do papel dela como doutora e professora. Quando a gente lê o Horror Noir, a gente fica muito feliz, porque o que ela chega a nos dar é muito mais do que simplesmente um processo acadêmico mais simplório. Ela trabalha com, inclusive, a própria definição do que é horror para uma comunidade como a dos negros afro-americanos e a dos brancos. Por exemplo, um filme que é considerado épico pela comunidade branca, O Nascimento de uma Nação, do D.W. Griffith, é considerado por ela e também pela parte da comunidade negra como um filme de horror, porque ele é uma ode ao Ku Klux Klan. E ele foi exibido na Casa Branca e foi colocado como grande obra pelo presidente dos Estados Unidos. E ela define nesse livro a diferença entre filmes de horror com negros e filmes de horror negros. E aí a gente vai poder fazer, inclusive, um vídeo só por isso, sobre essa categoria, porque ele é fundamental. Porque essa percepção, ela parece que ela não é óbvia, mas ela é. Ela é óbvia. Se você pega a representação do próprio Candyman nos dois filmes, tá? No filme feito por por brancos, década de 90, e na produção negra, hoje totalmente negra, com protagonistas, autores todos negros na prática, a gente vai ver uma brutal diferença. A abordagem do personagem em sua origem e na concepção final. Mesmo que por mais sensível que seja o branco que tentou fazer isso antes, ele não foi exatamente, não teria a mesma perspectiva que teve a produção negra. Inclusive, ela critica o Candyman da década de 90 e hoje parte das críticas dela significaram que aparentemente foram absorvidas. Não sei se tem uma linha direta, mas as críticas dela encaixam com a releitura feita agora, esse ano, no filme Candyman. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Só queria colocar que são diferenças muito brutais. Primeiro, que a população negra e o horror, ela tem uma relação muito interessante. Se for pegar no próprio livro dela, ela tem fontes sobre a frequência negra nos filmes de horror. Tem várias razões para isso, inclusive a própria possibilidade de os filmes que iam para os cinemas onde era maior a quantidade de negros que fosse assistir, nos bairros profundamente negros das cidades norte-americanas, inclusive pensando no processo da cultura de secessão norte-americana, estadunidense, né? Então, assim, os filmes que chegavam aos cinemas onde a maior frequência era de negros, nem sempre eram os filmes, os blockbusters, os grandes sucessos, etc. Muitas vezes eram só os filmes de horror e os filmes de baixo orçamento. Inclusive porque
é uma relação que eu faço. Provavelmente os donos de cinema dos filmes de onde moravam mais negros não eram exatamente os grandes proprietários de cinema, nem os grandes ricos com maior capacidade de adquirir filmes que fossem exibidos em seus cinemas. Então, assim, não era incomum que os cinemas localizados nos bairros negros fossem cinemas que exibiam maior parte de filmes de horror. Então, assim, todo esse processo de relação entre negros e horror, ela tem uma coisa que era muito brutal, porque como os negros eram representados no cinema até 1968. Provavelmente você vai encontrar muito mais características. O que ela descreve no livro, que você vai ver em filmes, são descrições das culturas negras como culturas profundamente simiescas. Tá? Eu ia dizer selvagem, tentei pensar em outro tipo de coisa, mas simiescas. A comparação era como se os negros fossem macacos. É literalmente isso. Se você for pegar do King Kong, ou as representações dos negros nos filmes de zumbi, que eram comuns na década de 30, 40, onde os zumbis pareciam os zumbis negros, eram selvagens, cara, selvagens horroroso, etnocêntricos e racistas, profundamente racistas. E aí, na década de 60, já começa um outro tipo de representação. Tem todo um processo histórico que relaciona as lutas e avanços das comunidades negras com a produção cultural, claro, mas também tem mesmo aí, porque a luta da comunidade negra ela é muito anterior à produção cinematográfica, e ela não tem esse impacto tanto como tem a partir da década de 68, a partir da década de 60, especialmente de 68. Ali é um mar, muda. Se você tinha uma representação profundamente racista, personagens negros profundamente secundários, e produções negras que são em 99% desconhecidas da maior parte da população, em 68 por em diante já muda. Esse processo tem a ver com o Duane Jones. Se a gente for pegar como esse processo se deu, ele vai ser basicamente... As representações majoritárias do cinema eram profundamente racistas, e as representações dos negros nos cinemas negros, elas tinham uma relação profunda com religião. Elas são consideradas pela autora como filmes de horror, porque elas são muito marcadas com a estética de filme de horror. O diabo, o mal, a violência, elas são muito com uma estética de filme de horror, mas ela tem um processo profundamente brutal, né? Essas representações negras, elas são secundarizadas porque o cinema majoritariamente não tem protagonistas negros, e dificilmente vai ter na maior parte das produções, mesmo para 68, mas se é minoritária o número de protagonistas negros para 68, ela é quase nenhuma no cinema majoritário, ou nenhuma no cinema majoritário pré-68. A própria representação dos filmes de horror, até a década de 60, ela nem de classe operária é. Se você for pegar 90% dos filmes, eles são feitos de e para a elite. Tá? De e para a elite. Por que eu falo de e para a elite? Porque tem um processo brutal, gritante, de representação majoritariamente branca, com uma linguagem aristocrático, americano ou nobre inglês. Você vai pegar filmes da Hammer, Amicus, AIP, você vai encontrar os doutores, médicos que viajam o mundo e encontram horrores dantescos, múmia, o vampiro, o lobisomem. O lobisomem, geralmente, ele é causado por uma infecção que ele adquiriu, que foram uma infecção sobrenatural adquirida por contato com culturas não brancas. Tá? A partir do processo, se eu estou seguindo tudo isso, está nesse livro aqui, tá? no Renoir. A partir de 68 isso muda de figura. Você começa com o Duane Jones como bem no A Noite dos Mortos-Vivos. Ele não é um negro que fala com sotaque, já que já é uma representação racista, com palavras erradas. Não, ele é um negro líder, velho. Líder num cercado de brancos que são... O mais condescendente não é exatamente um amigo, tá? O mais condescendente, ele é um pouco mais equilibrado na relação com ele, mas ainda assim é levado por um outro branco a comportamentos um pouco mais defensivos, e ele ainda assim lidera esses brancos.
mesmo os brancos que sacaneiam ele, que tentam matar ele, etc. E vai. Ele lidera os brancos. Ele é um cara que sabe o que fazer, sabe onde está e sabe o que ele está enfrentando. Então esse personagem ele foi construído pelo George Romero, que é branco, pensando e sentindo o clima da luta antirracista dos direitos civis da década de 60. E esse processo todo que ele constrói no roteiro, a direção é maravilhosa nesse sentido, não termina ignorando que o racismo estrutural está aí e que mesmo superando todos os monstros, o negro precisa superar um pouco mais. E o Duane Jones é brilhante no seu papel. Brilhante. Ele é brilhante. Ele é um grande líder. Ele seria fantástico. Se fosse branco, ganharia, talvez não ganhasse Oscar, porque o cinema de horror até hoje não vai gerar Oscar para ninguém. Mas assim, ele é um nível superior ao Donald Sutherland, por exemplo. Que historicamente faz um monte de papel, foi cogitado para Oscar, fez filmes até hoje. E ele é um cara com uma carreira muito curta no cinema. Ele tem uma carreira muito maior como professor de atuação ou não. Ele foi professor da American Academy of Dramatic Arts, foi diretor executivo do Centro Richard Allen de Cultura e Arte, que promoveu o teatro afro-americano, e nos últimos anos foi professor de teatro na Universidade Estadual de Nova York. Ele é graduado na Sorbonne, o ator Duane Jones. Mas assim, como ator no cinema, ele teve muito pouco impacto, no sentido clássico. Ele fez um filmaço, um filme que é considerado por 9 entre 10 diretores. Você vai pegar o filme de Scorsese, ele vai citar o filme do Romero. E vai citar a atuação do Duane Jones. Só que ninguém pegou o Duane Jones e ofereceu grandes papéis para ele. E provavelmente foi por isso que ele, entre outros atores, você vai conhecer. O ator que faz Blácula, que vai ter um vídeo específico para Blácula, ele é um grande ator de ópera. Sabe? E ele nunca foi aproveitado fora dos filmes da Blaxploitation. O Duane Jones é um dos casos. Inclusive o Duane Jones fez um outro filme, que é o Ganja e Hess, que se fosse dirigido por um homem negro, se fosse dirigido por homens brancos, e foi com protagonistas brancos, seria considerado algo no nível estético do diálogo, como o Dario Argento, o Lúcio Fucci fizeram. Um filme profundamente onírico, um filme que trata de elementos de horror e mitologia afro-americana com bastante sensibilidade, embora ainda ache que ele não tenha tido cuidado de não estereotipar a cultura africana, mas assim, perto do que fazem os brancos, a produção inteira foi muito respeitosa. E todo o debate sobre sexualidade, amor, companheirismo, sobre a própria monstruosidade dos personagens protagonistas negros, ela é outro papo, ela é outra diferença. Não tem um julgo moral, não tem um julgo tem um profundo peso religioso. É bom lembrar disso, que isso é marca da cinematografia negra. E o Duane Jones está fenomenal no filme. E você quase não ouve, quase não vê falar nisso, a não ser no círculo de horror. Você ainda pega, ele morre em 88 de parada cardiorrespiratória, e você vai ver que ele ainda fez 2 filmes chamados Frat House e To Die For. Frat House é uma antologia, eu não vi nenhum dos 2 filmes. Ele é uma antologia em que ele faz um papel em uma das sessões. To Die For eu também não vi, não consegui pesquisar mais sobre o filme, mas para você ter uma ideia, são filmes obscuros. E é um cara brilhante. O Ganja e Hess é muito bom. Se você não for esperando um filme, não é um filme para qualquer um, porque ele é um filme porque ele é mais lento, ele tem um profundo peso de cenas oníricas, ele trata do vampirismo sem toda a sedução sexual do vampirismo. Ele não romantiza o vampirismo, muito pelo contrário, ele trata como uma doença, como um vício. E assim, todo o processo é feito com bastante sensibilidade. Homens negros se relacionando, tem o peso da guerra do Vietnã, sabe? Muita coisa interessante para ser debatida a partir disso. Com essa percepção quase onírica, a construção mitológica em torno da sobrenaturalidade foge ao convencional, Ganja e Hess. Foge completamente ao convencional. Mas quando você vai ver, ele está restrito a Blaxploitation, que é um termo que se refere a produções cinematográficas feitas por e para negros e que tem um profundo... tem um lado comercial muito gritante, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa jogada. Mas como é um filme feito por produtores, atores e atrizes e roteiristas negros, que buscam sim
aproveitar a efervescência da cultura negra a partir da luta antirracista, que ganhou um fôlego com Martin Luther King e Malcolm X nos anos 60, criar coisas a partir da percepção da cultura negra. Tem uma série de outros filmes que são muito bons, eu não vou lidar com isso especificamente no outro vídeo, mas esses filmes como Gundy Harris são colocados numa vala comum que mistura filmes fantásticos como Gundy Harris e próprio Blácula com filmes muito ruins. Enfim, racismo, né? A importância desses dois autores, dessa autora e desse ator, são gigantes. Assim. Ela vem já. Eu não tenho. Eu confesso uma ignorância em relação a referências na cultura, do debate cultural afro-americano. Mas assim, ela furou da bolha. Eu vi esse livro, comprei, e ela é de crucial importância na minha vida e para a análise dos projetos que eu tenho sobre pesquisa em relação ao cinema de horror. Ela reconhece e documenta as representações negras, suas diferenças de 1900 a 2000. Tá? E ela faz toda. Ela localiza a diferença entre filmes de horror e filmes que causam horror. Ela tem. A partir da análise do racismo, ela percebe o mar que silenciou o olhar negro na cinematografia de horror. Estereotipou a participação de atores e diretores afro em papéis secundários, cômicos, de sacrifício, ou negros mágicos, cuja função é salvar os brancos de tragédias. Né? Você tem um exemplo clássico, que é o personagem Dick Hallorann, do Iluminado, que ela pega a partir do filme, mas eu vou avançar um pouco também no personagem do livro, em que ele junta os dois olhares brancos sobre a negritude. E os dois lados são racistas. Eu sou muito fã, tanto do Kubrick como do King. Mas no livro ou no filme, o cara entra e sai da trama a serviço dos brancos. O Dick Hallorann é um iluminado, é um cara com poderes telecinéticos foda, a ponto de ouvir o menino do Iluminado mentalmente, que ele estava sendo perseguido pelo mal. Ele larga tudo que ele está fazendo, ele está na Flórida, fugindo do inverno do Colorado, que ele sabe, que é aquela história, num hotel, tendo vida com mulheres, namorando, comendo, vida boa, na beira da praia, cozinhando numa tranquilidade, ganhando seu dinheiro. Ele larga tudo e vai salvar o branco. Vai salvar e pega a máquina de neve. E aí chega no filme, o Kubrick o usa como o negro que sacrifica pelo branco. E no livro, ele é o negro que salva o branco. O grande negro mágico que aparece em momentos cruciais para salvar o branco. O mágico, místico. Quer dizer, nem o herói da Working Class Hero, que é o King, que é o Stephen King cria, é uma grande sacada que fala, da crítica literária fala dele, é de como ele produz o herói da classe operária. Nem ele, que entende a classe operária como ele entende, conseguiu entender que a classe operária também é negra. O olhar dele é racista nesse sentido. E assim, por mais que ele tenha melhorado demais as representações negras em seus livros posteriores, o Iluminado de 77, ainda é uma falha muito grave. O Mike Hanlon do It, a Coisa, que é o único personagem negro do livro, ainda é um personagem que atua no papel de negro mágico. Ele já melhora, já não é assim, um negro que aparece só para salvar, e só tem um pedaço pequeno da trama. A trama do Mike Hanlon é muito importante, inclusive. Ela denuncia o racismo de Darren. Mas pega assim, são 9, sei lá quantos personagens brancos, são 5 meninos, 7 meninos. E ele é o único negro, do Clube dos Perdedores que tem papel. E é quase um griot, ele fica. Todos eles saem, todos eles ganham sucesso, ele vira um bibliotecário em Derry. Não dá para entender de outro jeito, como é uma mitificação do papel do negro, sabe? E esse olhar eu peguei pela perspectiva da Herman Coleman. Até a própria percepção do Annie Jones. Se a gente pega a representação do afro-americano como animais estupradores do Griffith, até Chris Washington do Corra, ou Adelaine Wilson, ou a Red da Lupita Nyong'o, as representações negras no cinema de horror sofreram muitas mudanças. Mas uma parte delas tem uma inauguração gigante quando o Duane Jones atua como bem em Noite Mortos Vivos. Isso é uma coisa que está no livro dela. Eu acho fantástica essa percepção. Eu convido vocês a ler, porque faz parte perceber esse debate. Faz parte, para entender o Jordan Peele, a gente tem que passar por esse processo. Tá? Você vai pegar, se você ler o Horror Noir, você vai entender essa trajetória com tranquilidade. Primeiro que é dividido em décadas.
Agora, se você quiser entender vendo os filmes, você pega um filme por década com pelo menos um segmento com atores negros, tá? Quer uma dica? Pega o primeiro King Kong, de 1930, pega As Profecias do Dr. Terror, de 66, A Noite dos Mortos-Vivos, de 68, Candyman, de 90, Corra e o atual Candyman. Lupita, pega o Nós também. E depois preste atenção na mudança dos personagens. Pega o filme do... A Hora do Pesadelo, 3, eu acho, se não me engano, que tem o único personagem negro que sobrevive no filme de horror, até a década de 90. São 3 personagens negros, são 2 personagens negros que a princípio sobrevivem em filme de horror. Na Hora do Pesadelo 3, ou 2, não sei, e o personagem no Madrugada dos Mortos. Acabou. Todos os negros em filme de terror morrem até isso. Pega isso e faz análise fílmica, se você gosta de filme de horror. O Ben é o primeiro protagonista negro em filme de horror, e não apenas. O filme inteiro ele é tratado com racismo por todos os lados e supera. E permanece na liderança, liderando uma resistência que significa sobrevivência. Ele salva a vida da maior parte dos brancos, apesar do... Só não para de salvar a vida dos brancos quando o porra dos caras sabotam ele por racismo. Tá? E assim... E no final, é muito corajoso e realista o que o Romero coloca para o papel dele. Lamentavelmente. E assim, e o impacto é tão grande porque o Jones é brilhante. Quer dizer, essa percepção toda, dentro do processo do horror noir, é fundamental a gente ler esse livro, a gente discutir esse livro para tentar melhorar a nossa própria compreensão sobre como o racismo ele atua em todas as paradas. O Jones dá bem a coragem, a dureza, a firmeza e até a crueldade necessária para sobreviver em um cenário onde o mundo quer destruir você. Essa é a grande sacada do filme. E ele, mesmo superando isso, como um homem negro, ele está lá, o racismo, para enfrentar para sempre, para destruir ele. Sempre. A Robin, ela escreve um livraço nos permitindo enxergar tudo isso. E é fundamental nesse 20 de novembro, não só nesse 20 de novembro, por isso eu vou continuar com o livro sobre a questão da negritude, discutir essa questão do filme de horror, porque a gente tem muito mais coisa para tirar daí. Esse vai ser o primeiro de muitos. Só nesse assunto eu vou ficar, eu vou tratar mais pelo menos mais 2 vídeos. O segundo vai ser sobre o Tony Todd e Jordan Peele, usando o Candyman como condutor. O terceiro vai ser sobre os personagens negros e as trajetórias deles nos diversos filmes de horror, o foco nos filmes da Black Exploitation. E eu vou fazer até um quarto sobre o Drácula versus o Drácula, tá? Porque assim, eu vi todos os Drácula do Christopher Lee na Hammer e eu vi o Drácula. E assim, eu acho uma sacanagem pegarem o baixo orçamento do Drácula como argumento para tratar o filme como pior. E porra, o filme que tem o Morcego Fajuto como o Conde Drácula de 1970 não pode ser referência pra porra nenhuma, né? Pra porra nenhuma. O filme é maravilhoso, tá? Eu gosto muito de todos os Drácula, mas assim, o Drácula não é superior ao Drácula como Trump. É pau a pau. Inclusive as referências do Drácula são muito mais interessantes, porque são inovações dentro do universo. Inclusive dá para lidar como dentro do universo. Então fica a dica para vocês verem. Eu vou fazer um vídeo específico para ele. Então desse aqui vai ser o primeiro de 4 vídeos. Esses outros assuntos ficam para outros vídeos, então assim, não deixe de curtir o vídeo, assinar o canal e senta que lá vem história.